noite a todos. Mais uma oportunidade amorosa de estarmos juntos para conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Essa oportunidade que nos alimenta, que nos fortalece. E hoje, com a equipe de trabalhadores e convidados do União Espírita Luz Divina. E para iniciar, nós vamos acompanhar a Maria Luísa, que vai fazer a prece inicial por nós. Tá. Primeiramente, quero agradecer, né? Eu sou um pouco egoísta, porque eu estou adorando isso. Estou confinada, então, para mim é uma oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu acho até que eu sou egoísta, né? Porque eu tô amando, né? Sempre estar nesse encontro aqui com vocês. Isso está me fazendo muito bem, aqui esse encontro, olhando vocês na telinha, está me fazendo muito bem mesmo. E vamos rezar o Pai Nosso, né? Vocês me ajudam, viu? Porque eu sou de gaguejar e eu acabo até esquecendo, tá? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ai, gente, eu não estou conseguindo. Cada dia. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e assim seja. Amém. Obrigada. Obrigada, querida. Essa troca de energia é muito importante e a gente sempre fala como é bom a gente poder compartilhar, passar para outras pessoas, né? E uma coisa que a gente fala para os alunos, que isso que aconteceu com você é normal acontecer. Então, eu não preciso me preocupar em voltar, começar de novo. Eu posso colocar uma palavra minha de amor, de harmonia e finalizar, né? Eu não preciso ficar nervosa, eu errei. Não, eu vou colocar o meu coração, tá bom? Muito obrigada, viu? Bom, hoje nós temos um tema, como nós estávamos brincando aqui antes de iniciarmos, um tema bastante sugestivo e que, como disse a nossa amiga, se a gente não for de um jeito, vai ter que ir de outro, né? Então, a Beth vai conversar conosco por que e como sair da zona de conforto. Então, nós vamos estar vendo um pouco da parte psicológica e também a estrutura da equipe espiritual nos dando condições para que isso se realize. Beth, muito obrigada, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui. E eu primeiro gostaria de fazer uma provocação para todos nós. No próximo slide, nós teremos aí a roda da vida, é muito usada na psicologia. É um esquema, um diagrama com cada uma dos aspectos da nossa vida. E a gente se dá uma nota de 0 a 10. A gente pode até pintar cada um de uma cor diferente, a gente perceber até onde já caminhou, o que tem para ser feito ainda. Então, olhando para cada um de nós, poderemos nos perguntar, estamos satisfeitos conosco? Então, eu posso me perguntar, como é que estou satisfeita com o que eu sou? Estou satisfeita com o que eu faço, da forma como estou vivendo? Estou satisfeita com o que já conquistei até aqui, com as conquistas espirituais, intelectuais, materiais? Eu estou sendo tudo aquilo que eu posso ser? Essa pergunta é muito importante. Estamos sendo tudo aquilo que podemos ser? Existe alguma insatisfação na minha vida? Tenho medo de alguma coisa? O que me segura? Então, se diante dessas reflexões surgirem alguns nãos, algumas dúvidas, isso pode sinalizar uma estagnação em alguma zona de conforto, em alguma dessas áreas. Então, o próximo slide é a roda da vida. Isso.
E aí nós temos um esquema de cada uma dos aspectos da nossa existência. A gente pode se perguntar como está o meu desenvolvimento espiritual. Então, tem a espiritualidade, a gente pode... Isso está lá na internet, é só colocar Google Imagens, Roda da Vida, tem vários, né, vários desenhos diferentes, mas a essência é a mesma. E a gente se dá nota de 0 a 10 para a gente perceber o quanto já se realizou em cada uma dessas áreas. Então, temos aí a espiritualidade, a saúde e disposição física, mental, o desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, o voluntariado, família, desenvolvimento amoroso, vida social, aí envolve os relacionamentos, as amizades, criatividade, hobbies, diversão e plenitude e felicidade. Então, preenchendo essa roda da vida, a gente pode ter uma ideia de como estamos. Essa roda da vida, em algum ponto, em algum aspecto, nós nos demos uma nota baixa, isso pode sinalizar que estamos em zonas de conforto, em cada uma dessas áreas. Então, o que é a zona de conforto? É viver na rotina. A rotina nos dá uma sensação de segurança, porque a gente conhece o próximo passo, a gente se sente no controle da situação. Isso minimiza o estresse, a ansiedade. Quer dizer, a rotina tem o seu lado bom, mas ela nos mantém naquele desempenho constante, limitado. Por isso que é importante que, de vez em quando, a gente quebre a rotina para aprender algo novo, para sair do marasmo, para crescer, enfim, né? Então, a zona de conforto não é bom ou ruim de forma alguma, mas não sair da zona de conforto, estagnar nessa zona de conforto por muito tempo, significa que não estamos evoluindo. Aí, como foi dito no começo aqui do nosso encontro, às vezes a vida nos empurra para sairmos dessa zona de conforto, como esse momento de pandemia em que tantas coisas mudaram no nosso dia a dia. E se a gente não sai da zona de conforto, se a gente não evolui, com o tempo, vai surgindo uma sensação de insatisfação, uma sensação de vazio existencial, de que não está valendo a pena viver. Eu gostaria de ler aqui um verso de Francisco Otaviano. Ele viveu no século XIX, advogado, jornalista, diplomata, político e poeta brasileiro. Então, escreveu ele: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, e não homem. Só passou pela vida, não viveu. Então, o que nos prende à zona de conforto? Vários aspectos. Vamos citar 3. A preguiça. O momento de ócio também faz parte do nosso equilíbrio físico, mental. É importante, nos relaxa, é um momento de interiorização. Mas a preguiça constante é que é um empecilho. Só que tem outra questão. Essa preguiça, ela pode ser decorrente de algum problema físico, por exemplo, um cansaço crônico, ou até de depressão, porque tudo isso rouba a nossa energia. Nós nos sentimos desvitalizados, desmotivados. Então, uma preguiça que não tem essas causas, que ela é assim diária, aí ela pode nos amarrar nessa zona de conforto. Outra situação também que é um empecilho é o orgulho. Aquela pessoa
que acha que já aprendeu tudo, ela sabe de tudo, é a dona da verdade, ela não precisa aprender mais nada, pronto, estagnou. Ela não se abre a novos aprendizados, não se abre ao novo. O medo também é outra situação em que nos sentimos paralisados, porque o medo significa que estamos ameaçados por algum perigo real ou imaginário. O medo em si é uma proteção para esse perigo, quando ele é real. A gente entra no estado de prontidão, de alerta, é aquela situação de luta ou fuga, todo o organismo fica preparado para essa reação. É por isso que, diante de um perigo real, nós não podemos ser irresponsáveis, nós não podemos ser excessivamente ousados, a síndrome do herói, isso acontece muito na juventude. Acha que pode tudo. A gente precisa agir sempre medindo as consequências daquilo que falamos, do que fazemos, e reconhecer os nossos próprios limites. Esses limites podem ser externos, recursos materiais, falta de apoio social, ou podem também ser limites internos, algo que eu ainda não aprendi, que eu ainda não sou capaz. Então, a gente nunca pode dar um passo maior que a perna. Por isso que é importante analisar a situação com muita calma, com muita lucidez, muito discernimento, para que a gente possa assumir riscos com bastante prudência. Mas e no caso dos medos imaginários? Como reconhecê-los e superá-los, né? Não adianta só reconhecer, eu tenho medo de algo que não existe. Mas como eu vou superar isso? Aí entra o conhecimento, o autoconhecimento. A irmã Cidufo, espírito irmã Cidufo, no livro Emoções que Curam, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, nos diz que são as crenças que são os pilares, a base, o fundamento dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. O problema é que muitas dessas crenças são limitantes, nos mantêm presos a essas zonas de conforto, porque essas crenças limitantes são do tipo assim: eu não sou capaz, eu não valho tudo isso, eu não mereço ter esse sucesso, não mereço a felicidade. E aí a autoestima fica minúscula, lógico, tudo isso está lá no inconsciente. A irmã Cidufo fala assim: a baixa autoestima é um processo psíquico automático, reforçado no período de infância, mas que na maioria dos espíritos reencarnados na Terra é um diagnóstico construído ao longo de milênios. Ou seja, essa autoestima enfraquecida, nós a trazemos de muitas vidas e também a reforçamos na infância. Ela pode ser reforçada na infância. Então, temos essa coleção de crenças limitantes de outras vidas e desta vida. O espírito Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, reforça exatamente isso que a irmã Cidu nos fala, que trazemos heranças de outras encarnações, que sofremos castrações domésticas na infância. Ela fala bem assim, castrações domésticas na infância, no livro Autodescobrimento. E tudo isso acaba dificultando o nosso amadurecimento psicológico. A gente segue a vida de uma forma emocionalmente fragilizada, alimentando essas crenças negativas, atitudes negativas, que tem um pacote aí, o complexo de inferioridade, diz a Joana de Ângeles, essa autoestima muito, muito diminuída, a falta de autorrespeito, timidez, insegurança,
inconscientemente, achamos que merecemos sofrer, merecemos ser castigados, tudo por conta do condicionamento da infância e de outras vidas. Então, a Joana de Ângeles também nos fala. É importante reconhecer quais são essas crenças limitantes e mudá-las, né, para assim, para outra visão. Nós podemos ser diferentes, nós temos o direito de ser diferentes, nós somos capazes, nós merecemos ser felizes. Martin Heidegger, ele foi um filósofo alemão, viveu no século passado, foi o precursor da Science-Análise. A Science-Análise é uma abordagem fenomenológico-existencial dentro da psicologia. Dasein significa ser aí. O objetivo da Dasein-Análise é resgatar quem se é, sabe? É ajudar eles não falam em paciente, falam em cliente, a tornar-se autêntico, tornar-se dono de si na terapia. Então, o Martin Heidegger escreve: o homem inautêntico, aquele que não é dono de si, que não se assume. Então, o homem inautêntico vive conforme o que lhe dizem ser o certo e o errado, obedecendo às ordens e proibições, sem questionar causas e motivações. Vocês já ouviram falar daquela historinha que tinha uma mulher que ela, toda vez que ia assar um peixe inteiro, um peixe grande, cortava o rabo. E um dia lhe perguntaram: mas por que você corta o rabo do peixe? Ah, não sei, minha mãe fazia assim, aprendi com ela. Aí foram perguntar para a mãe dela: por que ela corta o rabo do peixe para assar? Ah, não sei, minha mãe também ensinou assim, então eu faço que nem me ensinaram. O motivo não sei qual é. E a avó, ainda viva, perguntaram para a avó: e a senhora, por que corta o rabo de peixe, ou cortava o rabo do peixe para assar? Assim, ai, porque minha assadeira era pequena. Então, é bem essa situação de as pessoas agirem obedecendo ordens, proibições, sem questionar o porquê. Uma pessoa inautêntica, ela se afasta de si, e justamente por isso, os seus sentimentos ficam embotados, sabe? Ela não deixa eles virem à tona, ela reprime esses sentimentos. E por isso mesmo também ela não tem expressividade e vive de uma forma amedrontada, ansiosa, sente-se incapaz de livrar-se de velhos hábitos, de opiniões, ela não assume responsabilidade, deixa que os outros assumam por ela. Tipo assim, segue a massa, ou seja, acomoda-se na zona de conforto. O grande poeta Fernando Pessoa, brilhante, escreveu: fiz de mim o que não soube, e o que poderia fazer, não fiz. Fiz de mim o que não soube, e o que poderia fazer de mim, não fiz. Já pensou a gente chegar no fim dessa encarnação, olhar para trás e se sentir dessa forma? Não vivi, me amedrontei, não me assumi, não ousei. Carl Rogers também, ele foi um psicólogo humanista, viveu nos Estados Unidos no século passado. Ele escreveu muitos livros, dentre eles tem um livro muito bom, muito fácil de ler, Tornar-se Pessoa. E ele escreve: o desespero mais comum no ser humano é o desespero de não escolher, ou escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Então, esse desespero de não escolher ou de escolher ser outra pessoa que não quem ela realmente gostaria de ser,
é uma forma de afastar-se de si mesmo, de ser inautêntico, de continuar nessa zona de conforto. E tem mais uma questão. A zona de conforto, apesar de trazer essa sensação de segurança, é uma ilusão. Ela pode se transformar numa armadilha. Por quê? O que acontece? Na zona de conforto, a gente se mantém na rotina, o desempenho é constante, mas é limitado. Vamos dizer que eu estou há décadas no mesmo emprego, fazendo sempre a mesma coisa, me acomodei, não me capacitei para novas funções, não fiz cursos fora dessa área, e um dia eu sou demitida. Vou morrer na praia, como se diz, né? Ou aquela pessoa que é dependente de um familiar, e aí ele se separa, ou ele desencarna, e a pessoa se sente perdida, não sabe nem pagar uma conta na internet ou no banco. Então, essas situações externas acabam trazendo crises, né? São situações que nos obrigam à mudança, porque nos desestabilizam, nos desestruturam e nos forçam a expandir a zona de conforto, em busca de novos aprendizados. Além dessa mudança externa, nós estamos sempre evoluindo e ocorrem também mudanças internas, graças a Deus. Então, muitas vezes, nossas crenças, nossas opiniões se tornam obsoletas, mas a gente continua agarrada a elas, sabe? É importante, assim, que a gente tenha uma mente aberta para ampliar horizontes. Como disse Albert Einstein, né, o grande físico alemão do século passado, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mente que se abre a uma nova ideia está evoluindo e nós não regredimos, o espírito vai sempre adiante. Então, chega um dia na nossa vida em que permanecer nesse casulo, nessa zona de conforto de uma segurança ilusória, acaba sendo tão desconfortável, seja por conta das mudanças externas ou por conta dessas mudanças, desse amadurecimento interior, chega um momento que a gente acaba se arriscando a romper o casulo, a romper e sair do casulo e virar a borboleta, cheia de beleza e de liberdade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente sai da zona de conforto? Como é que a gente vence o medo? Como é que a gente se torna dono da gente mesmo? Como é que o que a gente faz para ser autêntico? Então, são várias, assim, é um roteirinho de várias sugestões. Não se esgota aqui. Primeiro, querer. Eu quero mudar. O que eu quero mudar? Onde eu quero chegar? A gente viu lá na roda da vida, quem tiver interesse, imprime, né? Baixa da internet, imprime, pinta e visualiza melhor, né? Onde quer mudar, onde quer chegar. Então, querer. A segunda questão, ou eu quero mudar, eu percebo que tem muitos pontos aí que precisam ser trabalhados. E aí entra o autoconhecimento, para a gente sair da ilusão. Então, é perguntar-se quem sou, onde estou, como estou em cada uma dessas áreas. E a gente pode também incluir outras áreas aí. Estou confundindo resignação com indiferença? Porque resignação significa aceitar a situação, mas agir. Agir. Eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou procurar melhorar de todas as formas. Um outro ponto é entender que um pouco de estresse é necessário para nós seguirmos adiante. Um pouco de estresse, um pouco de ansiedade é saudável. Existe um nível ótimo que difere para cada pessoa.
que não nos adoece, pelo contrário, nos motiva. E daí a gente sabendo, né? Bom, então enfrentar um pouco de estresse, até um pouco de ansiedade, até onde isso não me desestabiliza, então eu vou mudar a minha rotina, aos poucos. Porque não adianta, a gente quer resultados diferentes fazendo sempre do mesmo jeito, não vai dar certo. Cada mudança vai trazer um novo aprendizado. É importante nós sabermos que essa estagnação, ela às vezes é uma construção lenta, a gente nem percebe. E aí a gente acaba entrando em apatia, a gente acaba entrando na desmotivação. Tipo assim, né? Ah, sabe, eu gostaria, mas não sei, não, sabe? Não sei, talvez. Ah, vamos ver. Quem sabe um dia. E a gente vai adiando as nossas decisões, vai procrastinando, né? Então, se a tarefa está difícil, se a mudança está difícil, a gente pode dividir esse propósito em pedacinhos, passo a passo. E quando a gente vence o primeiro passo, a gente se sente fortalecido, conquista uma confiança maior para ir para o passo seguinte. E assim, aos poucos, a gente vai expandindo a nossa zona de conforto. Por exemplo, eu, eu consigo andar 3 quilômetros numa hora. Essa é a minha zona de conforto. Aí eu me esforço. Aos poucos, eu vou me melhorando e aí eu passo a 4 quilômetros por hora, já minha zona de conforto não é mais 3, é 4. E passa mais um mês, todo dia eu faço esse exercício, e daí eu chego a 5 quilômetros, uma caminhada de 5 quilômetros em uma hora. Essa é a minha zona, nova zona de conforto. Então a gente vai expandindo a nossa zona de conforto. Outra questão é entender, como já foi dito, que as situações adversas podem surgir a qualquer momento. Quem imaginou o ano passado que o ano de 2020 seria esse, da forma como estamos vivendo? Então, é investir sempre em nós mesmos, sempre, sempre. Como é que a gente faz isso? Mantendo o foco. Qual é o meu sonho, quais são os meus sonhos, os meus projetos, as minhas metas, os meus objetivos, ter um foco naquilo que eu vejo lá na frente, que eu quero, onde eu quero chegar, e persistir sempre acreditando na nossa capacidade, acreditando no amparo dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos mentores de Deus, de Jesus. Como Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, eu não estudo para a prova, tiro 6, 5. Ah, estou contente com essa nota. Mas se eu quero um 10, eu preciso me esforçar. Ah, meu Deus, me ajude para que na prova eu tenha lucidez, boa memória para dar o melhor de mim. Mas eu vou estudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Outra questão também, como nós já falamos, é não achar que é o dono da verdade, é trabalhar o nosso orgulho, não se fechar às novas ideias, não ficar apegado também, por um lado, assim, não achar que sabe de tudo, e por outro lado, não ficar alienado, apegado ao que os outros dizem. Né? São dois extremos, então tem sempre duvidar, é duvidando que a gente aprende, sempre questionando, reavaliando nossos pontos de vista, rompendo com ideias e conceitos que podem já estar obsoletos e inadequados para a nossa existência, como o caso do rabo do peixe. Então, por quê? A cultura, a sociedade, a mídia, esse momento histórico em que vivemos, os nossos impulsos, paixões, aquilo que vem lá do inconsciente
e o superego, que é aquele juiz interior que muitas vezes nos exige muito da gente, é opressivo, tudo isso influencia a nossa forma de existir, o nosso modo de fazer a escolha. Tanto aquilo que vem de fora, cultura, sociedade, mídia, o momento em que vivemos, o momento histórico, como aquilo que trazemos dentro de nós, de outras encarnações e dessa também, né? Aquilo que vem do nosso inconsciente, que os impulsos, aquilo que internalizamos e que está lá nos cobrando de forma excessiva. Eu não posso fazer isso, o que os outros vão pensar? Né? Tipo o superego. Então, nós precisamos estar sempre muito atentos a toda essa questão para não continuarmos ou não sermos alienados, manipulados, ou seja, abrirmos-nos ao novo, para que possamos flexibilizar as nossas crenças, para que flexibilizar a crença, eu posso estar iludido, né? E a partir de então, a gente vive de uma forma mais saudável, a gente aceita o ambíguo, a gente aceita o diferente, a gente se torna mais tolerante, porque o que os sociólogos, o Bauman fala nessa sociedade líquida. Nós polarizamos muito, sabe? Se aqui é mal, se aqui é bom, a gente não aceita a ambiguidade. Isso daí é um radicalismo, um extremismo que acaba nos deixando muito rígidos, muito dogmáticos. O medo, né, como também já falamos, perguntarmos-nos, tenho medo do quê? Eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa? Por quê? São essas amarras interiores, né? Essas crenças limitantes, são crenças disfuncionais que nos tornam desadaptados para o nosso bom funcionamento na sociedade, para conosco. A psicologia tem uma teoria, psicologia cognitiva, chamada teoria cognitiva, né? Ela diz assim, nós, muitas vezes, vivemos em função de pensamentos rápidos, de pensamentos automáticos, espontâneos, sabe? Que brotam. E são esses pensamentos que alimentam essas nossas crenças, eles falam em disfuncionais, a irmã Cido e a Joana de Ângeles falam em crenças limitantes. E desde a infância, né, diz a teoria cognitiva, quanta criatividade nos foi tolhida. É tipo assim, a gente fala para a criança, tira a mão daí, você vai quebrar. O biólogo Jean Piaget, que viveu na Suíça também no século passado, estudou desenvolvimento infantil, ele diz, né, a criança, ela é autêntica, ela é criativa, ela é o pequeno cientista que quer descobrir o mundo, e tudo isso vai sendo abafado. E é por isso que nós precisamos despotencializar essas crenças funcionais, tirar a força delas. Por conta, né, do que nos passaram na infância, por conta do que trazemos de outras encarnações. Tudo isso está no inconsciente. E aí, trazendo para essa reflexividade, que é olhar para dentro de nós, reflexividade também é um outro termo da teoria cognitiva. São pensamentos lentos, profundos, de autoanálise, sair desse automatismo, desses pensamentos automáticos, rápidos, espontâneos, para que aquilo que brota do inconsciente venha à consciência, para que a gente submeta essas crenças à lógica, submeta às evidências da realidade. Por exemplo, só porque eu fracassei uma vez, eu vou achar que vou fracassar sempre? Muitas vezes a gente faz isso. Então, a gente precisa trazer tudo isso à razão, ao que é real. Como é que a gente faz isso? É o questionamento socrático, diz lá a teoria cognitiva. É o conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. Né? O Santo Agostinho,
Ele escreveu: não desejes escapar, volta a ti mesmo. A verdade habita no homem interior. E o próprio Santo Agostinho escreve lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, como que a gente vai se melhorar nesta vida? Conhecendo a nós mesmos, como, né, nos lembra Sócrates. Então, a teoria cognitiva da psicologia fala justamente isso, fazer esse mergulho interior, que é o termo que se usa na psicologia é reflexividade. Reflexividade. É perceber quais são esses pensamentos distorcidos, quais são essas crenças limitantes, quais são essas crenças negativas. Então, o autoconhecimento dói, gente. É uma coisa assim dolorida, porque tira a gente da zona de conforto, porque nos desilude, a gente vê que a gente não é tudo aquilo que a gente imaginava que era, mas essa frustração é uma coisa muito boa, porque é um despertamento, a gente toma consciência. Tomar consciência é despertar. E quando isso vem à consciência, a lógica, a, a, como se fala, a razão, né? A gente aprende, a gente muda, a gente expande a zona de conforto. A irmã Sidufo fala: desapegar-se das crenças que estruturavam um edifício de ilusões é o mesmo que navegar por um mar revolto, sem rota, sem farol, sem direção. Olha como é assustador. Ela diz que é assustador, mas ao mesmo tempo é deslumbrante. Quando Jesus fala para Pedro: venha, né, caminhe sobre as águas, lá no mar da Galileia, para Pedro era algo novo, assustador. Mas nós também estamos sendo chamados para caminhar sobre as águas, ou seja, reciclar as nossas verdades, acreditar em nós mesmos. Esse é o caminho da libertação do medo. Acreditar em si. Volta e meia a gente titubeia, né? A gente desanima. Então vem os ventos, né? As rajadas de vento, né? Tá lá andando sobre a água, indeciso, medroso, bem um ventinho. É o vento da indecisão, da dúvida, da falta de fé, da incerteza, da severidade para conosco, né? Quando a gente se cobra demais, aí a gente afunda. Mas é persistir, esse esforço, essa disciplina, vale muito a pena, porque a gente adquire muita vantagem, a gente desenvolve a nossa resiliência, ou seja, a gente conquista forças interiores para lidar com os imprevistos, a gente se adapta melhor a situações novas, a gente se torna mais flexível, a gente se torna protagonista da nossa própria vida, a gente sai do conformismo, a gente se torna mais independente, mais autoconfiante, os outros deixam de ser muletas, e até os relacionamentos melhoram. A gente desenvolve competências, desenvolve habilidades, é a parábola dos talentos, né? Que o Senhor foi viajar e deu para um talento, para uma pessoa deu 5 talentos, para outra 2, para outra 1. Aquele que ganhou uma só ficou com medo e enterrou. E aí chegou o dono, cobrou e devolveu um talento por conta do medo. Servo mau e infiel. Então, sabe, quando a gente tem medo, a gente não desenvolve os talentos, as competências, as habilidades. Pelo contrário, né, se a gente se esforça, a gente aumenta a nossa criatividade, a nossa inteligência, né? A gente se torna mais esclarecido, mais capaz de fazer análises mais corretas, a nossa percepção se amplia, a gente escolhe melhor. A gente aumenta o autoconhecimento, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, onde é que eu tenho medo, e a gente sai da inércia, sai da indecisão, a gente vai se aproximando cada vez mais da pessoa que a gente quer ser.
E aí, sabe, nossa autoestima vai crescendo, nosso autorrespeito, a nossa autovalorização, nosso autoamor, enfim. O budismo tem uma frase que diz assim: Deus fez o homem para que o homem se faça a Deus. Deus fez o homem para que o homem se faça a Deus. Em suma, esse esforço de sair da zona de conforto nos leva a uma melhoria na qualidade de vida, em todos os aspectos. No biológico, no psíquico, no social, no espiritual. E a gente acaba se sentindo uma pessoa assim, mais cheia de vida. Então, eu fico aqui à disposição. Muito obrigada pela atenção. Nós temos essa mensagem de Joana de Ângeles, que a Beth colocou, e a mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir quando e como ela se dará. Então, tudo isso que a Beth fez a gente pensar, Joana de Ângeles fala de uma outra forma, né? Então, é um alerta muito importante esse tema de hoje. Quem gostaria de colocar alguma coisa, de questionar? Abre o microfone, fala seu nome. Oi, pessoal, boa noite. Fala você, Maria Aparecida. Eu Pode falar, depois. depois eu falo, pode falar. Bom, então Vai, eu falo. deixa você. Vai, Maria Aparecida. O microfone, então eu falo. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de colaborar falando que a zona de conforto, a gente não precisa escalar o Everest para sair da zona de conforto, porque a gente não está preparado, né? Basta a gente fazer pequenas coisas, né? Por exemplo, se a minha mão dominante é a direita, então eu passo a fazer as coisas com a mão esquerda. Porque aí eu vou estar sentindo uma dificuldade, eu vou estar estimulando novas áreas do meu cérebro, eu vou estar aprendendo, eu vou estar vendo o mundo e me vendo de uma outra maneira. E isso também vai tirando a gente da zona de conforto, né? Tem vários sites na internet falando assim, faça você mesmo. Então, se eu nunca fiz uma peça de roupa, vou lá e faço. Se eu nunca pintei uma peça de arte, eu vou lá e pinto. Então, é a gente experimentar algo novo, por mais simples que seja, né? Porque para quem nunca faz nada, para quem está muito tempo fazendo a mesma coisa, uma pequena atividade diferente já é um grande esforço. Só que quando a gente consegue fazer essa pequena atividade diferente, a gente tem uma satisfação enorme. E isso faz um bem para tudo que a Beth ali falou muito bem para a gente, né? Para autoestima, para satisfação, para realização. Então, assim, pequenas coisas vão contribuindo para a gente se tornar um ser diferente, né? Um ser melhor e um ser com uma zona de conforto maior. Boa noite, obrigada. É isso aí. Só tem uma chave: vontade. Vamos lá, Nelly. De verdade, eu não sei se eu deveria falar, mas enfim, vamos lá. Vamos. Eu acho o seguinte, primeiramente, obrigada, Beth, pela palestra. Foi extremamente profunda e interessante. Eu só acho que talvez a Aparecida até possa me ajudar, porque eu acho que, tudo bem, sair da sua zona de conforto faz todo sentido, até porque se você de vez em quando não se autodesafiar, fica complicado, né? O sofá é bem mais confortável, a cama também. Só que eu acho que tem certas situações que você precisa, e aliás, mencionado até pela Aparecida algumas palestras atrás, você precisa de um direcionamento profissional. É muito bacana, você mesmo disse, a própria Joana de Ângeles. Eu venho trazendo coisas
provavelmente desde a época que eu era minhoca. Então, quer dizer, gente, é complicado. Essa foi para você, Sônia. Sabe? Deixa eu fazer um comentário, Nelly. Mas eu acho que a grande importância é que agora a gente está desperto. Tudo bem, Quando, Luz, eu concordo então, com quando a você. gente desperta, fica difícil, porque e agora? Como é que eu faço? O que que eu vou buscar, né? Maria Aparecida e Beth. Posso falar? Ah, deixa a Arlete, então, vai. Ok. Então vamos lá. Boa noite, amigos. É sempre muito bom estar aqui. Obrigada, Beth. Eu acho que eu entendo o que a Nelly está querendo dizer. Nós passamos por meses agora com uma cobrança de se conhecer, de autorreforma, e a gente tem convivido com as pessoas que estão ficando num estado depressivo porque não estão conseguindo dar esses passos. Porque, quer queiramos, quer não, existe essa cobrança. Até então, a gente vem trabalhando a reforma íntima de uma forma bastante leve não, de uma forma gradual. Aí, de repente, nós estamos com uma enxurrada há meses de reforma íntima. Porque é o momento de se conhecer, é o momento de revolver tudo. E quem não está preparado para essa revolução? Quem não está preparado para subir o Everest? Está preparado só para subir um degrau. E quem não consegue olhar as suas sombras e lidar com elas? Porque às vezes a gente olha para dentro da gente, a gente enxerga as sombras da gente, mas não está preparado. E eu acho que é isso que a Nelly está querendo dizer. Que tem momentos que a gente pode até enxergar a sombra, mas deixa lá ela escondidinha porque não vai saber o que fazer. Se não tiver uma ajuda profissional, sempre a gente tem a disposição, a disponibilidade emocional para estar tratando aquilo. Não é o momento. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses excessos de chacoalhões. Eu tenho sentido e tenho visto muita gente, e algumas pessoas eu tenho até me preocupado, falar, eu preciso melhorar, mas não tem condições emocionais de conseguir essa melhora, né? Então, cabe a cada um de nós saber que os passinhos são pequenos. Quarta-feira, num outro evangelho, uma companheira falou assim, gente, eu li essa semana que para dar a volta ao mundo, eu preciso dar o primeiro passo. Então, para eu me reformar, primeiro, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber que eu vou mexer com coisas que doem. E até onde eu estou predisposta a ir. Porque senão eu me desequilibro. E tudo que a Beth falou é muito importante para a gente que já tem um pouco de conhecimento. Mas não é para levar a ferro e a fogo. Eu preciso. E se eu preciso, dói. Tá, todo mundo precisa. Mas o que eu posso fazer por mim? Tá, não vai dar para mexer. Gente, eu sou de um egoísmo íntimo, mas eu não vou conseguir lidar com isso agora. Eu vou procurar mexer com o mínimo. Eu vou procurar. Porque se eu escavucar muito fundo, é possível que eu não consiga sair. Então, é devagarinho, um véuzinho por vez. Vamos erguer um véuzinho, eu tô vendo uma sombrinha lá. Outro dia eu brinquei que eu falei, eu acendo um fósforo. O que eu conseguir enxergar com esse fósforo, eu absorvo e resolvo. Aí, quando aquele fósforo estiver apagando, eu peço para alguém acender outro para mim e eu ergo mais um pedacinho e enxergo mais um pouquinho. Porque se eu acender um holofote, eu não vou dar conta. Então, é um fósforozinho de cada vez para eu ver qual é aquele problema que eu vou conseguir resolver. Um de cada vez, devagarinho, no seu tempo, com a sua capacidade.
Se você tiver com muita pressa e quiser ajudar, procurar um terapeuta, uma ajuda profissional, ou a coisa estiver muito difícil, é ótimo. Aliás, a melhor coisa do mundo que tem é terapia, gente. Acho que todo mundo tinha o direito, não é? O direito de fazer terapia, porque faz um bem enorme para a gente. Agora, não é possível? Então, vamos erguer o véu, acender um fósforozinho, ver lá uma sujeirinha e vamos limpar ela na medida que a gente consiga. Porque senão a gente fica na inércia. Bom, já que eu não consigo, eu não vou fazer mais nada e cruzo os braços, porque é muito grande para eu fazer. Então, aprender a fazer algo novo, eu me proponho todos os anos a aprender alguma coisa diferente. Ano passado, ano retrasado, eu aprendi a fazer palestra com a Beth, que me deu a aula, tudo. Ano passado, eu comecei a escrever algumas coisas, muito pouquinho, mas comecei. Este ano, eu estou me desafiando a fazer pão e a mexer no computador. Então, eu não faço promessas de começo de ano, eu faço propostas para mim mesma para aprender alguma coisa nova nesse ano. Mesmo que depois eu aprenda e ela fique escondidinha lá, ou não é aquilo, eu não gosto, não vai para frente, mas eu aprendi aquela coisa. Eu aprendi. Então, gente, é um pouquinho de cada coisa. Essa é a minha contribuição, que eu acho que é importante para acalmar o coração daqueles que ficam desesperados quando começam a escutar, eu tenho que fazer a reforma íntima, eu preciso olhar para dentro de mim. Sim, mas com o fósforozinho só, para enxergar um pouquinho, limpa aquilo, aí você acende outro. Porque o holofote vai assustar bastante a gente, principalmente se a gente estiver sozinho nesse momento. É isso aí, Arlete. O tema é instigante. Antes da gente terminar o nosso tempo, eu queria convidar a Margarida para conversar um pouquinho com a gente, que tem um pouco a ver com isso que você acabou de falar, Arlete. A Margarida tem uma atividade que pode ser simples para algumas pessoas. Para mim é difícil. Mas para ela faz com naturalidade. E veja a importância disso. Então, eu pedi para ela conversar agora, porque pode ser que alguém que vá assistir o nosso vídeo desperte também. Vamos lá, Margarida, conta para a gente. Eu trabalho em outro centro também, né? E lá no outro centro tem a coordenadora, que ela faz muitos trabalhos manuais para o Hospital do Câncer. As meninas fazem bingo, só que agora está um pouco parado, né? E eu e a minha amiga, nós fazemos os quadradinhos de lã. Pode ser de tricô, de crochê. E elas montam a coxa e vendem no bingo para poder comprar os remédios, tudo para essas pessoas que vão buscar na sede, eu não sei se é na Rua Piauí, não tenho certeza onde é, para buscar esses remédios. Só que essas atividades do Hospital do Câncer estão um pouquinho parado, porque as senhorinhas que emendam esses quadradinhos, né, como essa pandemia. Agora tem a outra amiga também, que a gente faz esses quadradinhos, 20 por 20, tanto faz de crochê ou de tricô, e elas fazem uma mantinha com 16 toalhinhas, um acabamento bem simplesinho, e elas levam para os asilos. Cada semana, cada vez que elas ajuntam uma quantidade de mantinha, elas levam para o asilo para os assistidos lá, colocar assim, quando está muito frio, colocar em cima, né? Nós fizemos bastante no inverno, mas por enquanto a gente continua fazendo. Então, como você se sente, Margarida? Qual o sentimento? eu gosto muito, porque antes eu fazia tricô e crochê para fora, né? Eu aprendi desde os 7 anos. Minha tia a gente fazia 7 anos, ela já dava agulha de tricô para a gente fazer cachecol. E eu sempre gostei de fazer, só que agora eu tenho tendinite, bolsite de tanto fazer isso. Então eu preferi não fazer mais assim para fora e eu faço essas atividades e me sinto muito bem. É uma Então, distração. Margarida, eu pedi que você falasse,
porque assim como foi colocado aqui pelas nossas 3 amigas, pode ser um desafio para muitas pessoas que estão sem condições de se sentir produtivo ou de buscar um desafio, como disse a Arlete, e é dando que se recebe. Então, toda vez que você... Os quadradinhos podem sair feinhos no começo, né? Porque tudo que a gente começa a fazer não fica perfeito, mas é a produtividade. Então, fica aqui o convite, a sugestão. Se alguém tiver interesse, a Margarida está no grupo de WhatsApp do Trabalhadores do União Espírita Luz Divina. Então, entra no particular, conversa com ela, que ela dá as diretrizes. Então, fica aqui o convite. Muito obrigada, Margarida. Nada. Parece uma coisa simples, mas pode ser um grande desafio conquista, como vocês disseram. Bom, gente, já são 9h02, nós conseguimos, Beth, muita gratidão pela delicadeza, pelo encaminhamento, a Maria Aparecida e a Arlete, que complementaram. Muito obrigado mesmo. Os ensinamentos de Jesus, eles são intercalados em situações que às vezes a gente não percebe, mas tudo que foi falado está lá. Jesus nos deixou esse roteiro. Vamos trabalhar com paciência, com mansuetude, com suavidade e com persistência, tá? Mara, você faz para a gente a prece de encerramento, a fluidificação das águas. Gente, deixo, antes de você começar, no nosso evangelho da terça-feira, onde o tema foi o aborto à luz do Espiritismo, eu gostaria que a gente acrescentasse na nossa lista de vibrações aqueles nomes das pessoas que a gente lembra, que a gente colocasse mais um item aí na nossa lista de vibrações, que a gente emanasse energia de amor, de respeito, de ternura a todos os espíritos abortados. Eles precisam muito. E a nossa energia de amor, de perdão, de serenidade, de confiança de que são filhos de Deus, é um trabalho muito grande que a espiritualidade vai acolher essa nossa energia. Então, eu estou pedindo que vocês também acrescentem aí a vibração para todos os espíritos abortados. Mara? Então, vamos agradecer por todos esses ensinamentos, essa explanação maravilhosa que nos leva a refletir, que nos leva a evoluir, ampliar nossa mente, nossos pensamentos. E assim, fazendo uma ponte com os nossos queridos amigos da equipe do Dr. Anselmo, do Dr. Bezerra de Menezes, nossos amigos e mentores espirituais. Vamos nessa atmosfera bendita, pedindo que eles abençoem e fluidifiquem as águas, abençoe a todos os encarnados e desencarnados. Pedimos por todos os espíritos abortados, por todos aqueles que sofrem, por todos os seres desse planeta, ainda tão carente de luz. E mentalizamos a nossa querida Mãe Santíssima, envolvendo a todos nós, cada um de nós, em seu manto azul de luz, e envolvendo todo o planeta
para que ele fique mais azul, mais brilhante, mais iluminado e possa respirar cada dia melhor. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos, pedimos que possamos manter nossos pensamentos em nível elevado, nossos sentimentos em alegria, mesmo com as dificuldades, alegria e gratidão por tudo o que temos e o que somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Gratidão imensa por esse grupo, pelos ensinamentos, pela energia e por tudo. Nos mantendo nessa energia, nos imaginando na sala de passes, nos tornando receptivos à energia que está sendo colocada, colocando nossas mãos no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, o nosso frontal entre os olhos, na nossa garganta, descendo um pouco mais no centro do peito, harmonizando o nosso cardíaco, colocando a cor verde e rosa, descendo na parte digestiva, harmonizando o nosso gástrico, esplênico, o nosso básico, soltando as mãos, respirando fundo, agradecendo e deixando fluir essa harmonia, esse carinho e essa gratidão ao Dr. Anselmo por permitir que estejamos juntos. Muito obrigado a todos.